Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que o Arda se fez presente ali no desfile da Zeynep, e por sua vez a Zeynep ela também fica fazendo um charme ali para o lado do Arda, que fica ali meio que embelezado olhando para ela, não dá nem para entender, porque daqui a pouco ele vai ficar com muita raiva quando a Efsun chegar ali de mãos dadas com o Orgun. Então ele fica nesse exato momento olhando para a Zeynep, logo depois que a Zeynep sai, ele olha para o Vulcan, só que quando ele olha bem para frente, a Efsun vem chegando com o Orgun ali de mãos dadas e ambos ficam ali se olhando. A Zeynep ela fica lá em cima também olhando todo aquele climão, a Efsun ali segurando no braço dele e o Arda com os olhos abertos ali, revoltado ao ver aquela cena. Logo depois ele olha até para ela e chama pelo nome dela perguntando: Efsun? A Efsun imediatamente tira ali a mão dela, só que ele, o Orgun, coloca a mão ali por trás das costas delas e aos poucos eles vão saindo para outra mesa, deixando o Arda ali revoltado. Logo depois ele chama a atenção do Vulcan, chamando ele de amigo e pergunta se ele está vendo aquela cena ali, e eles dois ali já começaram a sair juntos, ó. Ele diz que sim, que está vendo tudo aquilo, mas não está conseguindo acreditar no que ele está vendo. O Vulcan continua dizendo que como ela consegue ali ficar tão assim apegada com esse cara, e ele, o Arda, começa a se revoltar ainda mais, trinca os dentes ali dizendo que vai mandar esse cabo para a cidade de pé junto. O Vulcan continua falando a ele ali, pedindo a ele que por favor ele se acalme, e enquanto isso a Zeynep continua desfilando e continua ali dando seu charme ali para ele, para o Arda. Só que o negócio é que o Arda não quer nem saber, porque o foco dele agora é com a Efsun, e logo depois o Orgun chama ali a atenção da Efsun e pede a ela que por favor que ela não se esqueça o que o Arda fez com ela, porque ele não passou a noite toda ali com mulheres, e também ela não esqueça que eles dois vão se separar, não é isso? Ela fica calada, não responde exatamente nada, e ele diz a ela que por favor ela se comporte e não esqueça o porquê que eles dois estão ali. Ou seja, a Efsun está aí, como vocês já devem estar sabendo, que ela vai tentar aí fechar um contrato com essa empresa, só que a Efsun, logo depois de ter chegado ali e ver a forma que o Arda ficou, ela fica toda destreinada porque não sabe nem o que fazer. Ela diz que não consegue entender o que é que está acontecendo com ela, não consegue entender como que o seu coração age dessa forma todas as vezes que vê esse homem, todas as vezes que ela vê o Arda, ela fica desse jeito. Ele fica calado, não gosta do que ela está dizendo, mas ela continua dizendo que mesmo assim, tudo que ela sente por ele, ela vai fazer exatamente como ele está dizendo, que está tudo bem. Só que o Orgun, por sua vez, ele tenta provocar o Arda ainda mais, e o que é que ele faz? Coloca a mão na cintura da Efsun, deixando o Arda muito revoltado, dizendo que ele tem que tirar essas mãos ali da sua Efsun, e o Vulcan, por sua vez, segura ele para que o Arda não ali fique revoltado e vai esbagaçar ali de uma vez por toda o Orgun. O Vulcan continua pedindo a ele que por favor chame ele de amigo, que ele se acalme, que eles não podem fazer nada ainda, mas que por favor ele tem que se controlar. Ele continua pedindo ao Arda que por favor que ele esqueça tudo isso que ele está vendo ali, apenas pense na Zeynep, porque senão ela vai terminar até perdendo o emprego dela ali. Ele fica o tempo todo olhando lá para a Efsun também continua ali do seu jeito, sem saber o que fazer, não sabe o que conversa, não sabe se vai no Arda, se vai embora, ou se ela termina de uma vez por todas esse plano que ela tá para fazer e logo em seguida ela vai embora. Mas por enquanto, tanto ela fica sem saber o que fazer, quanto o Arda fica ali também doido para avançar logo de uma vez por toda com o Orgun e de alguma forma ali pegar a sua esposa de volta. Só que daqui a pouco ele vai tentar fazer uma besteira, vocês vão ver. Logo depois ele começa a se lamentar para o Vulcan, perguntando como que pode ela ter esquecido dele assim tão rápido, como que pode ali tudo isso ter acontecido, e que ele vai sim perder a sua Efsun de uma vez por todas. Vulcan fica calado, não sabe o que responder para o Arda, e o Arda continua dizendo que ele nem imagina como ele está por dentro ali, porque a vontade que ele tá é de pegar esse cara aí e mandar de uma vez por todas para a cidade de pé junto. Enquanto isso, o Besourão começa a desfilar novamente ali na passarela, olha para Efsun, olha para o Arda começa até a querer sorrir, porque nesse exato momento está começando a vir uns planos na mente dele. A Efsun olha para o Arda, logo depois ela também olha lá para Zeynep e fica observando a forma que o Arda está olhando para ela. Logo depois a Zeynep fica parada ali esperando a outros modelos desfilar, e o Arda continua olhando para ela, e a Efsun continua se perguntando por que ele está olhando assim para ela.
Logo depois que o Arda teve uma ideia ali, ele olha para o Vulcan e diz que agora está tudo bem, então vamos resolver essa situação cada um da sua maneira. Vulcan chama a atenção dele e pergunta da sua maneira, como assim, amigo? O Arda diz que sim, que vai ser de cada um da sua maneira, e o Vulcan pergunta a ele o que é que ele pensa que vai fazer. Ele não responde exatamente nada, olha para Efsun, logo depois olha lá para o lado da Zeynep e começa a sorrir. Logo em seguida, quando o desfile é de fato ali encerrado, o Vulcan ele continua ali sem saber o que ele e o Arda está planejando e começa a questionar ele novamente, por favor, que ele diga o que ele vai fazer. O Arda fica em silêncio, olha para Efsun, a Efsun também olha para ele, ela fica até ali meio envergonhada, não sabe o que é que o Arda, o porquê que ele está desse jeito ali olhando para ela, e ele continua em silêncio e o Vulcan continua questionando ele que por favor que ele diga o que é que ele vai fazer, porque esse silêncio dele está deixando ele muito preocupado. O Arda continua em silêncio, não fala exatamente nada, apenas olhando para Efsun, e o Vulcan continua dizendo que ele está muito em silêncio ali, e isso está deixando ele preocupado e questiona novamente o Arda o que é que está passando ali na mente dele. Ele apenas diz que a Efsun vai pagar por todos os danos que fez ali contra ele, ela, a Efsun, vai pagar por tudo porque ele jura que vai fazer isso. Logo depois, a Efsun fica olhando com aquele zoião ali pro lado dele, disfarça, depois ela de novo, ele também fica olhando para ela, só que é aí que ele toma a decisão de ir lá no camarim atrás da Zeynep. A Efsun, por sua vez, vendo ele indo embora ali, ela fica até querendo saber o que Gota Serena ele tá querendo ir fazer lá pro lado do camarim. Logo depois que o Ardan chega, pergunta se é possível que ele possa falar um pouco a sós ali com a Zeynep. Ela diz que sim, que tudo bem, e depois sai para que eles dois possam conversar. Ele puxa ela um pouco de lado, ela fica meio confusa sem saber o que é que ele quer, e ele diz a ela que precisa dizer a ela algo muito importante. Ela fica até sorridente, ele também sorri para ela, e ele, o Ardan, vai usar também agora a Zeynep, porque ela pergunta a ele se por acaso ele não vai dizer logo o que é que está acontecendo. Então é apenas ele diz a ela que quer pedir a ela um simples favor. A cena nesse exato momento não vai mostrar, mas na realidade o combinado do Arda aí é que ele quer que a Zeynep se arrume para quando chegar na frente de todo mundo ali ele poder dar uma beiçada nela, e é justamente nesse momento o que vai acontecer, porque quando o Adam vem se aproximando de novo ali de todo mundo, ela, a Efsun, fica até olhando para ele olhando para ela, e ele se coloca bem ali no meio de todos. Só que o negócio é que a Efsun fica olhando para o Arda um tempão ali, todos os dois ficam se olhando, e ela começa a falar no pensamento dela ali que está doida que esse frio logo passe, e que não sei o que mais lá, que quer que ele viesse ali, abraçasse ela, e que ele começasse a dizer o quanto que ele ama ela, mas que queria muito que houvesse ali um perdão e que eles se reconciliassem. Só que ela nem imagina o que está na mente dele ali, o que está preparado para daqui a pouco. Ela continua pedindo que, por favor, que esse mundo não é o mesmo se ele não estiver ali com ela, e que, por favor, que ele venha ali e pegue em suas mãos. Ela falando tudo isso aí no pensamento dela, só que na realidade, quem vai pegar nas mãos dele ali nesse exato momento vai ser a Zeynep. Ela chega, os dois ali ficam até abraçados, o Vulcan por sua vez, ele fica até sem acreditar que de fato ele e o Ardan vai fazer o que ele está pensando. A Efsun, ela começa até a querer chorar ali, o Vulcan fica olhando sem acreditar, e o Ardan continua ali bem coladinho na Zeynep para selar logo toda essa raiva aí que ele está contra a Efsun. Então, para deixar ela ainda mais revoltada e muito triste, é aí que de uma vez por todas ele beija a Zeynep. Todos eles ficam surpresos porque jamais eles esperavam o Ardan fazer justamente isso ali com a Zeynep, e ela fica olhando para ali, eles dois se beijando, e a Efsun parece até que engoliu uma alavanca ali, não consegue nem engolir direito porque ela fica totalmente decepcionada e muito machucada com o que ela está vendo ali. A Efsun tenta ir até lá para cima e ele segura o braço dela dizendo que por favor, que ela se comporte e se controle, porque não quer de forma nenhuma que ela venha causar ali um escândalo. Só que ela não quer nem saber, se aproxima do Ardan, pergunta que tipo de homem ele é, que classe de homem ele pensa que ele é. Eles ficam em silêncio e ela continua esculhambando ali os dois e diz ao Arda que não consegue nem acreditar no que ela está vendo. O Arda então responde a ela que na realidade é ele que tem ali que felicitar ela, porque agora ela está assim nos braços do teu novo namorado, e ele balança até a cabeça não concordando com o Arda, porque ele quer deixar entender que o Arda entendeu tudo errado, só que ele mesmo era o que estava provocando o Arda, vocês lembram, né?
Ela começa a ficar revoltada e diz que ele estava entendendo tudo errado ali, fala que não é bem assim e que ele não venha tentar enganar ela, mas ela sabe muito bem o porquê que de fato então ele terminou com ela sem ao menos deixar ela explicar a ele. Ela continua dizendo que para ela fica muito claro várias coisas ali, que eles já tinham tudo isso planejado e que agora está mais claro ainda o porquê que ele estava querendo a separação. Ele diz a ela que ela não fique querendo inventar mais desculpas ali, porque foi ela mesma quem provocou que eles chegassem a tudo isso. O Vulcan, por sua vez, ele fica olhando lá pro lado do Ardan, revoltado ali, porque você sabe que ele é doidinho pela Efsun e não queria ver de forma nenhuma ela sofrendo, mas ele continua dizendo que ela provocou, então ela também vai receber na mesma moeda.